Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje quinta-feira, 25 de julho de 2024. O tema de hoje se chama Vida após o parto. Uma vez mais, você me encontra aqui no meu escritório trabalhando, finalizando meu livro Descubra Seu Poder, que já vai estar à disposição para você adquirir se você quiser. Mas o tema de hoje é uma analogia sobre o mundo espiritual, para o qual eu chamo tua atenção. Gostaria que você anotasse, se você desejar, claro, né? Apesar dos nossos programas ficarem gravados nas nossas plataformas. Pelos motivos óbvios, hoje eu não vou poder ler o seu nome, mas eu gostaria que você participasse aí pelo chat, que depois eu vejo e te respondo. Diga teu nome, que cidade você está, se quiser faça uma pergunta, uma crítica, um comentário. E eu agradeço muito a sua participação. Aproveite, já se inscreva no canal se não está inscrito ainda e compartilhe esse link com os teus contatos, com pelo menos 3 dos teus contatos, para que a gente possa alavancar ainda mais o nosso ministério e alcançar pessoas novas, né? Existe um mundo espiritual, o qual não vemos, porém ele existe. O fato de não vermos não significa que não exista. Existem muitas leis por aí que a gente não vê, mas elas funcionam. Por exemplo, a lei da gravidade é uma dessas leis. Bom, esse é outro assunto, né? E comentando aqui com toda liberdade contigo, nessa introdução a esse tema que já vai entrar, domingo está sendo preparado um tema maravilhoso, vai ser ao vivo às 10h30 da manhã aqui no YouTube Pedro Kelly RCC, simultaneamente no Facebook Pedro Kelly. Uma vírgula menosprezada. Esse é o título do tema de domingo. Vai ser um tema tremendo, maravilhoso, que você, além de se divertir, vai receber uma informação que vai te capacitar a reinar em vida. Então, sem mais, vamos entrar no nosso tema e eu te declaro, assim como você sempre foi, um abençoado, uma abençoada com todas as bênçãos espirituais. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Aqui de novo com vocês, muito agradecido novamente por você me receber aí, onde você está, né? Compartilhe os nossos links, dê um like, se inscreva no canal, porque hoje o que a gente vai falar é de suma importância. Esse é um assunto um pouco ou bastante delicado da gente comentar, porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de assunto, ou melhor, nem todo mundo tem acesso ao mundo sobrenatural. Por favor, não vai aqui da minha parte nenhum ânimo de ofender a ninguém. Essa não é a ideia. A ideia aqui é compartilhar aquilo que hoje para nós é verdade. Eu também não sou o dono da verdade e nem pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu compartilho aqui aquilo que eu vivo, aplico na minha própria vida, na minha casa, na vida da minha família e funciona. Então esse assunto é um assunto difícil da gente comentar, porque esse assunto envolve crença, envolve uma coisa que se chama o dom da fé, que a gente vai falar aqui de coisas que a gente não tem a totalidade da compreensão.
sabe? A gente não tem todos os detalhes, a gente tem aquilo que o nosso mestre, por sua misericórdia, nos colocou em nosso coração. Então isso é o que a gente quer compartilhar aqui, para trazer uma ministração que console você, que te edifique, te ajude, colabore contigo e agregue na tua vida uma informação, um tipo de conhecimento, um tipo de ciência que faz você viver, ou que ajuda você a viver dias melhores. Agora, o tema de hoje é o sobrenatural, ou seja, o além daquilo que os nossos olhos humanos têm a capacidade perceptiva. E eu quero falar com você hoje do sobrenatural. E aí não entra a religião, porque a religião é humana. E se é humana, é natural. Ela está inserida no contexto, né, no campo do material. Agora, o que acontece? Acontece que no dia 17 de agosto de 1958, um domingo, Pedro Kelly chegou aqui. Põe aí a data da sua chegada por aqui. E a gente teve contato com esse mundo e começamos a nos meter nesse mundo, a participar desse mundo, a viver esse mundo, a conviver com este mundo, a estarmos submetidos às coisas deste mundo, inseridos no contexto das coisas deste mundo, estudamos nas escolas deste mundo, fomos educados pelos familiares deste mundo, e vai por aí. Muito bem. Então, se você anda muito neste mundo, o mundo natural, você acaba se acostumando com ele. Ele começa a ser, ou parecer, que é tudo aquilo que existe. Então, a tendência natural de qualquer pessoa é pensar que isso é tudo o que existe. Chega a ser normal pelo costume. Todo mundo acha o mundo natural a coisa mais normal do mundo e acha que isso é tudo aquilo que domina. Então, se acomoda à maneira natural do mundo natural, se acomoda à maneira de viver do mundo natural. O mundo natural começa a dominar as sensações, as respostas, os sentimentos, tudo na vida de uma pessoa, qualquer que seja essa pessoa. E aí, quando alguém lhe apresenta as coisas espirituais, aí agora já estamos querendo entrar no mundo sobrenatural. Quando alguém lhe apresenta as coisas espirituais, essa pessoa tem dificuldade de aceitar essas coisas espirituais. Por quê? Porque ela está muito acostumada com o mundo material. Então, quando você apresenta alguma coisa espiritual para uma pessoa comum, para ela, aquilo que você está falando parece loucura. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo, meu antecessor, ele dizia: o homem natural, ou seja, o ser natural, a pessoa que está inserida no contexto humano, ela não pode compreender as coisas espirituais porque para ela parecem loucura. Porque as coisas espirituais são para ser discernidas espiritualmente. Então, as coisas naturais, as coisas espirituais são para ser discernidas espiritualmente. E as coisas naturais são para serem discernidas naturalmente. Então, para você experimentar a vivência do sobrenatural, você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. O que é natural, é natural. 1 mais 1 é 2. Certo? Chegou meu café. Isso é natural. Graças minha colombiana que ontem fez 25 anos de idade, né? Aí, gostou, ela gostou. É que ontem desfrutamos bastante, foi aniversário da minha colombiana, da minha morena, e a gente viveu um dia tão feliz. Eu, ela e nossos filhos, né? Poxa, foi tão bonito o dia. Maravilhoso. Eu espero que todos vocês tenham esse tipo de experiência, de viver felizes. É muito bom. Então vamos voltar aqui. Coisas naturais, mundo natural. Coisas espirituais, mundo sobrenatural. Ou seja, aquilo que está além do material. Você diz assim, por exemplo: puxa, caramba, você se livrou daquela situação, puxa, você quase foi assaltado ali, né? Mas, você saiu fora a tempo.
Por que você saiu fora a tempo? Porque você tem um ajudador espiritual, um espírito ministrador que está te acompanhando e está a teu favor. Você sabe disso, mas quando você fala isso para essa pessoa diz assim, esse cara é doido. Por quê? Porque para ele parece loucura. Porque você está apresentando para ele coisas sobrenaturais, coisas que você não pode explicar. É por isso que eu disse no início que esse assunto é delicado, porque envolve fé. E nem todo mundo pode crer. Nem todo mundo pode crer porque nem todo mundo recebeu o dom da fé. Não é que a pessoa não queira, ela até quer, mas isso não depende de quem quer, né? Você já sabe dessa história toda. Então, para essa pessoa parece loucura porque a vida dela está estabelecida naquilo que ela vê. Ela viu que está chovendo, vou me molhar. Ela viu que está sol, vai fazer calor. Ela viu isso, então tudo aquilo que ela vê dirige suas reações, seus sentimentos, seus pensamentos, seus gostos, seus sabores e seus dissabores também, né? Agora, eu quero te mostrar aqui, né, bem rapidamente, em Hebreus capítulo 11, verso número 3, porque eu disse agora há pouco que o visível, o mundo natural, o mundo biológico, o mundo que se vê, não é o primeiro, não estava primeiro, ele é simplesmente o fruto daquilo que não se via. Ou seja, pela fé, aí entrou o ingrediente fé, né? Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se via. Ou seja, aqui o mundo natural veio depois do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. Quer dizer que existe um mundo que você não vê, mas ele existe. Ou seja, o fato de você não ver algo não significa que esse algo não exista. Entendeu? Sacou aí o que a gente quer falar nesse lindo programa de hoje? Abençoado. Então eu quero ler para você o que chegou ao meu conhecimento essa semana passada, que é uma analogia maravilhosa e linda acerca do mundo espiritual, que você não pode ver, mas que está ao teu redor e você não pode ver. Eu vou ler para você o escrito, uma crônica de um escritor húngaro, que confesso não saber o seu nome, que ele relata aqui, nesta analogia, o diálogo entre dois bebês que estavam no ventre da sua mãe. Então imagine aí agora, viaje comigo aqui nessa comparação que eu quero fazer, uma mulher grávida e no seu ventre ali haviam dois bebês e esses bebês estavam conversando. Então, você faz de conta que isso aí é possível, tá bom? Para a gente teorizar aqui em cima disso. Ok, muito bem. Dois bebês conversavam no ventre da mãe. E aí, um deles perguntou para o outro: ô fulano, você acredita em vida após o parto? Que pergunta, né? Aí o fulano respondeu para o que perguntou: é claro que eu acredito. Tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui só para nos preparar para o que virá mais tarde. Aí o primeiro disse: isso é bobagem. Não há vida nenhuma depois do parto. Que tipo de vida seria essa? Aí o outro disse assim: eu não sei. Mas eu penso que vai haver mais luz do que aqui, porque aqui está meio escuro, aqui está meio cor de formiga. Talvez nós poderemos andar com nossas próprias pernas, comer com nossas bocas, talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. Aí o primeiro disse assim: não, peraí, isso aí é um absurdo. Andar é impossível, comer com a própria boca? Isso é ridículo, rapaz. Cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais que a gente precisa. Cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. Aí o outro insistiu dizendo: bem, eu penso
que há alguma coisa sim, e talvez seja diferente do que é aqui onde a gente está. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. Aí o primeiro disse assim: bobagem! E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida. E no pós-parto não há nada além da escuridão, silêncio e esquecimento. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente a gente vai encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. Aí o primeiro respondeu: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo, mas ainda, se a mamãe existe, então onde ela está agora? Aí o outro disse: ela está ao nosso redor, nós estamos cercados por ela, nós somos dela, é nela que vivemos, sem ela esse mundo não seria e não poderia existir. Aí o primeiro disse: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Aí o outro respondeu: às vezes quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa lá de cima. Então, esse foi o modo maravilhoso que esse abençoado escritor húngaro encontrou para poder tentar explicar, fazer essa analogia acerca da existência das coisas espirituais, da existência de Deus, como foi o caso dele aqui. Ele estava pelejando para explicar a existência de Deus. Linda analogia, não é verdade? Então, quando eu recebi essa mensagem aí, eu comecei a pensar: caramba, existe um mundo sobrenatural e realmente é assim, porque a gente não pode ver, a gente não pode, sei lá, não pode estar lá e depois voltar para dizer como é que foi, eu não sei. Então é uma coisa que é difícil de você explicar, mas é fácil de você dizer que tem certeza. Porque quando aí você tem que se apegar ao utensílio chamado o dom da fé. Porque a fé é convicção. Então, é como aquele primeiro bebê, aquele tinha convicção, ou um dos bebês, né? Ele tinha convicção, apesar de não ter experimentado, tinha algo dentro dele que fazia com que ele afirmasse e explicasse até de uma maneira linda que existia uma mamãe cuidando, uma mamãe alimentando, uma mamãe que, né? E ele sabia que a coisa iria continuar. Então, voltando aqui, você já existia antes da formação do mundo natural, tá certo? O que acontece é que quando você chegou aqui, através do ventre da mãe, o teu corpo biológico é tão forte, é tão poderoso, que ele fez com que você se esquecesse de quem você era antes de ser vestido por essa roupagem. Ou seja, a força do mundo natural absorveu, opacou, escondeu o entendimento e o conhecimento acerca de quem você é, na verdade. Porque você é o quê? Bom, você é um espírito vivo, navegando aqui, desse lado de cá, da criação, né? Dentro de um vaso de barro, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Agora, o mundo natural, ele privilegia o vaso de barro. E eu já disse, vou repetir, como o mundo natural privilegia o vaso de barro, todo mundo fica pensando que tudo terminou por aqui, que isso é tudo e que não há uma forma diferente de vida, diferente desta que é aqui no mundo natural, com seus sistemas todos estabelecidos. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC.
Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.